Boa noite, meu povo lindo. Bora? Bora? Tem um povo aí que já me avisou que não vai poder, mas tudo bem. É aí que eu já vou aí ver vocês. Calma aí. Calma aí que eu já vou. Tô chegando. Te acalma, criatura. Gente, a pessoa tá ficando cada vez mais cega. Vai vendo. Boa noite, Elcio. Calma aí que eu vou voltar lá. Eu não convidei todo mundo ainda. E aí, gente, vocês estão bem? Tá tudo bem? Eu continuo não vendo, tá? Mas assim, a gente vai perguntando assim mesmo. Vocês estão bem? Tá tudo bem? Tudo tranquilo e calmo? Como diz um amigo meu, vamos levando o trem com jeito? Não tem outro jeito? Dá mais 2 minutinhos para ver se entra alguém, que os alguém que a gente não enxerga já chegaram. A gente, mais ou menos. E aí a gente começa. Hoje a gente vai falar sobre espiritualidade, como entrar em contato, o que é esse trem, né? Que todo mundo fala, como que trabalha com a espiritualidade e quais são os desafios de trabalhar com a espiritualidade, que são muitos, não se iludam. Como diz uma amiga, vida de médium não é fácil, mas médium é outra história. E aí a gente vai falar sobre isso. Então, antes de falar sobre como é trabalhar com a espiritualidade, por que a gente vai falar sobre isso nesse momento? Eu não sei se vocês estão prestando atenção que o negócio tá meio hard, né? Quem tem um pouquinho mais de sensibilidade já percebeu que o bagulho tá doido, né? A gente já, segundo dizem, a gente já foi para a quinta dimensão, a Terra, né? Nós ainda estamos aí oscilando entre terceira e quarta. Tem uma galera que talvez ainda esteja na primeira, mas isso é outro problema. E isso causa uma bagunça no nosso sistema todo, né? Não é só no nosso corpo sutil, não é só no nosso perispírito, não são nos nossos corpos sutis, né? Que não é um só. Isso vira uma bagunça em tudo, né? No nosso DNA, nas nossas conexões neurais, nas nossas emoções, no nosso sistema endócrino, isso vai virando uma bagunça. Esse ajuste.
né? Você funcionar numa frequência, num planeta, num lugar que a coisa já está em outra frequência. E quando isso acontece, né, uma das coisas que a gente precisa, aqueles que se sentem preparados, aqueles que sentem o chamado, precisa botar a mão na massa. Botar a mão na massa e ajudar o maior número possível de pessoas a fazer essa transição, a fazer esse ajuste da melhor forma possível, né? Da melhor forma, dentro do entendimento de cada um, dentro do que cada um tem de maturidade, de desenvolvimento, de consciência, né? Como numa escola, quando você está na quinta série, você passou para a quinta série e tem uma galera que também passou, tá lá na quinta série, mas ainda não tá pronta para estar lá, né? Passou, mas não passou, né? Passou, mas não tá lá no espaço físico da quinta série, mas ainda não tem essa maturidade, ainda não tem esse entendimento, ainda não tem esse conhecimento. Então você, como um coleguinha legal, vai ajudar essa galera. E aí tem muita gente, muita gente que tá precisando dessa ajuda. E essas pessoas que estão precisando dessa ajuda precisam de muitas pessoas que as ajudem. Então, estamos num período em que é como se Deus, o universo, da forma como você entender, estivesse fazendo um recrutamento e uma seleção de trabalhadores para ajudar, né? Ajudar essas pessoas a fazer esse ajuste. E aí, eu hoje conversando com uma pessoa, eu falei, cara, a gente está precisando muito, né, de trabalhador, mas as pessoas não entendem direito o que é trabalhar para a espiritualidade, o que é espiritualidade, como é que entra em contato com isso, porque tem muita informação, algumas muito valiosas, outras nem tanto, mas eu vejo muita informação pintando o contato com a espiritualidade, o trabalho para a espiritualidade como um mar de rosas. E aí, qual que é o problema disso? Você pinta um quadro como se fosse a maior maravilha do mundo, e mas as pessoas colocam isso como se fosse um processo lindo, sem percalços, sem desafios, sem dificuldades, né? Então você vai acessar a sua espiritualidade e você vai ficar assim, né? Fluindo, né? Volitando pela vida, nada mais vai te abalar, você não vai ter mais desconfortos, né? Você vai virar quase um Buda, né? Isso não existe, pelo menos não aqui, nesse planeta. E aí, qual que é o problema de pintar esse quadro? Quando as pessoas pintam o quadro desse jeito, todo mundo se empolga, todo mundo quer entrar em contato com a espiritualidade, todo mundo quer trabalhar para a espiritualidade. Imagina ganhar uns pontinhos com o Papai do Céu, show de bola, né? Todo mundo quer. Aí quando começa, vai vendo que o negócio não é bem assim. E aí se sentem enganadas, se sentem traídas, começam a achar que estão fazendo errado, porque se você está trabalhando de forma correta, com os irmãos de luz,
acessando o divino que é em você, não tem razão de você ter desconfortos, dores. Será? Né? E aí essas pessoas acham que estão fazendo errado, não têm orientação de como fazer o certo, ou o que é certo para ela, que o certo e errado nesse caso é muito complicado, e aí desistem. E pior do que desistir, começam a ter um olhar muito crítico, chegando até a ficarem céticos em relação a qualquer coisa que tangencie por aí. Aí, além da gente não ganhar um trabalhador, a gente ganha um opositor, muitas vezes. Então, por isso a importância da gente começar a ver o que é isso e como é que é isso, né? Sem ficar passando pano, né? Sem ficar contando uma história que não condiz com a realidade, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é espiritualidade. Que trem é esse que todo mundo agora fala? Ah, espiritualidade, espiritualidade, espiritualidade. Tá, mas o que é isso? Né? Primeiro entender o que é espiritualidade, depois um outro conceito de espiritualidade, que é o que a gente fala que a gente trabalha para a espiritualidade. São coisas diferentes e tudo isso precisa ser muito bem compreendido para evitar os dissabores que são além daqueles que a gente já passa naturalmente, por desconhecimento, por falta de treino, por falta de habilidade, né? E a gente vai passar. Tudo bem. Faz parte do processo. Você não aprendeu a andar num estalar de dedos, você não aprendeu a fazer contas num estalar de dedos. Tudo é um processo. A vida é um processo. Né? A gente nasce, cresce, envelhece e morre. Tem um povo que adianta o processo, não envelhece, morre antes. E aí, então assim, o que é a espiritualidade? A espiritualidade no sentido geral, lato sensu, é um conjunto de crenças, de valores que traz vitalidade, que traz significado aos eventos do dia a dia, aos eventos da vida. Traz vitalidade e traz significado. É quase que uma vocação do ser humano de se interessar pelo outro e por si mesmo. É a capacidade de transcender e por meio de uma conexão. Que conexão que é essa? Essa conexão pode ser a família, pode ser amigo, pode ser planta, pode ser animal, pode ser cristal, o que a pessoa achar que vai trazer para ela conexão para transcender. Quando a gente fala sobre logoterapia, a logoterapia trabalha muito a capacidade de transcendência. Ou seja, você sair do ensimesmado e se abrir para o outro, para o mundo. Não é deixar de olhar para a sua dor, não é deixar de olhar para as suas questões, para os seus desafios, mas, ok, eu tenho isso daqui, mas eu posso transcender isso aqui, que é mais do que superar, e estender a mão para o outro. E isso é uma qualidade humana que é inerente ao ser humano, esse interesse em olhar para si e para o outro. A gente se constrói no outro e constrói o outro a partir de nós mesmos. Quando a gente estuda ontologia da linguagem, isso fica claríssimo. Uma hora a gente fala sobre isso. Mas eu me construo e ajudo a construir o mundo na interação com o outro. E se eu não tiver interesse pelo outro, como é que eu vou ajudar a construir esse mundo? Como é que eu vou me construir? O outro é uma referência para mim.
do que fazer, do que não fazer, de como ser, de como não ser, de questões a melhorar, porque eu vi lá que ele fez e não deu certo, ou de questões a melhorar, porque se eu melhorar nisso, eu posso ajudar mais. Isso é transcendência. É eu me melhorar ainda mais, não para mim, é eu me melhorar ainda mais para servir ao outro, para colaborar com o outro. Ah, eu quero colaborar com a paz no mundo. Meu amor, não existe paz no mundo. Existe o outro que vai te ajudar a promover paz na relação. Na relação com ele, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro. E aí a soma dos esforços fica maior do que do que a soma das partes. Para falar sobre espiritualidade, que tem muita gente que faz confusão, a gente precisa também falar sobre o que é religião, pelo menos para dizer quais são as diferenças. Então, religião é um sistema sociocultural de crenças, de práticas, de comportamentos, de dogmas, de símbolos, que é organizado, né? Esse sistema é organizado e é passado para um grupo que faz parte desse sistema. Religião é uma forma, é um meio para entrar em contato com a espiritualidade, mas não é o único e nem quer dizer que quem tem religião, quem professa uma religião, tenha mais espiritualidade, tenha mais contato com a espiritualidade ou não. Uma coisa tem nada a ver com a outra, né? A gente conhece religiosos aí que estão longe de ser um exemplo de contato transcendente, né? Com o divino, com o outro ou com qualquer coisa que o valha. Quando a gente fala do significado do lato senso da espiritualidade, que é essa, esse conjunto de crenças, né, que traz vitalidade, que atribui significado aos eventos da vida, beleza, e aí, como é que eu entro em contato com isso? E a forma mais eficaz e mais eficiente de entrar em contato com a espiritualidade, lembrando, espiritualidade é um sistema de crenças, de valores, é entrar em contato consigo mesmo. Se você se deu ao trabalho de raciocinar um pouquinho, você já viu que não é um mar de rosas. Porque entrar em contato consigo mesmo não é uma coisa uhul, Nova Iguaçu, né? Tudo beleza, tudo lindo, tudo maravilhoso. Não. Entrar em contato consigo mesmo de forma honesta, íntegra, verdadeira, então, vai te mostrar um negocinho que você não tá muito afim de ver. Vai te mostrar umas sombras, vai te mostrar algumas virtudes que você nem sabia que tinha. Mas também vai te mostrar algumas vicissitudes. Vai te mostrar uma parte sua que não é bonita. E todo mundo tem. Não se iluda. Aquele que diz que não tem tá mais enrolado do que nós tudo que sabe que tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem um lado luz, todo mundo tem um lado sombra. Todo mundo tem um lado meigo, lindinho, bonitinho, que dá vontade de pegar, amassar, abraçar. Todo mundo tem um lado demônio, que dá vontade de enforcar. Quer dizer, o mínimo. Todo mundo tem. E tá tudo bem.
Ai, eu não tenho. Então, ou você não faz a menor ideia de quem é você, ou você tá num nível de desconexão com a realidade tão grande que você tá precisando de ajuda, sério. Porque só quem não tem sombra, as pessoas que não têm pessoas, vamos colocar pessoas, né, para ficar fácil de entender. Quem não tem sombra não tá aqui, neste planeta. Entendeu? Não tá aqui. Perfeito só existe um: Deus. O resto é tudo perfeito na sua imperfeição. Então, se a forma de acessar a espiritualidade é entrar em contato com você de forma verdadeira e profunda, então já deu para ver que o caminho não é, né, esse mar de rosas. Até pode ser um mar de rosas, mas tem uns espinhos, né? Que as pessoas se esquecem que rosa tem espinho. Então, entrar em contato consigo mesmo. Lembrando que a gente vem falando isso já tem um tempo, tem uma live que a gente fez só sobre isso, sobre sermos o milagre de Deus. Então, se eu quero entrar em contato com Deus, como você compreende Deus? Independente de religião, se você quer entrar em contato com algo que é maior do que tudo isso que você consegue enxergar, do que tudo isso que você consegue nominar, do que tudo isso que você consegue materializar, você precisa entrar em contato consigo mesmo. Porque nós somos, cada um de nós, é a centelha divina, é um pedacinho de Deus que está aqui, representando a Ele. Tem uns que estão representando mal pra caramba, né? Mas é assim mesmo. Somos a centelha divina, somos o milagre de Deus. Então, se eu quero entrar em contato com Deus, eu não tenho que olhar para fora, eu tenho que olhar para dentro. Eu não vou buscar Deus fora, porque Ele não está fora, Ele está dentro. E quando eu faço esse mergulho em mim mesmo e começo a descobrir todas as minhas maravilhas e todas as minhas porcarias, se eu tiver inteligência, sabedoria, tolerância, resiliência, às vezes algum tipo de apoio ou de ajuda, eu vou começando a entender que aquilo que eu chamo de defeito, que aquilo que eu chamo de sombra, nada mais é do que algo que está sendo usado, que está sendo manifestado de uma forma distorcida. O defeito em si não é um defeito, é apenas uma característica. A forma como eu a utilizo é que pode trazer benefícios ou prejuízos. E quando traz prejuízos, eu chamo de defeito. Uma pessoa que é, sei lá, que é ambiciosa, que quer mais, que
que quer ser melhor, que quer ter mais, que quer crescer, que quer fazer mais, que quer ter mais coisas que façam bem, que quer progredir e quer ter o primeiro lugar. Isso é ruim? Onde? Quem falou? Agora, se ela se utiliza de meios escusos, se ela atropela as pessoas, se ela desconsidera regras, se ela desconsidera o processo, se ela desconsidera que às vezes ela vai ganhar, mas às vezes ela não vai ganhar e tá tudo bem. Quando ela não ganha, ela trabalha mais para aprender, para se melhorar, para poder ganhar na próxima. Aí vira ganância. Aí fica ruim. Mas aquela vontade de ganhar, de ter mais, de ser melhor, não é em si algo ruim. Mas a maneira como isso é externalizado, a maneira como isso é trabalhado, aí sim, pode tornar essa vontade, esse desejo, esse ímpeto em algo muito ruim. Então, quando a gente começa a entrar em contato com a gente mesmo, e a gente começa a ir lá no nosso porãozinho escuro, que todo mundo tem, e a gente acende um feixe de luz, e vai começando a ver teia de aranha, vai começando a ver não sei o que, não sei o que. E a gente vai ficando, ai que nojo, ai que tem feio, ai que tem velho, ai que não sei o que. Não é assim quando a gente entra num porão que tá abandonado? Aquilo que tá sujo, a gente limpa. Aquilo que tá velho, a gente recicla ou se desfaz. Tem coisas que não é legal mesmo manter. Desapega o LX. Mas à medida que você vai limpando esse seu porãozinho escuro, em que você vai aumentando a intensidade e a quantidade de luz, você vai descobrindo coisas que você nem lembrava que tinha. Oi, Ana, boa noite. Boa noite, pessoal que entrou aí depois, eu não dei boa noite ainda. E aí você vai aumentando a quantidade de luz nesse seu porãozinho escuro. E aí você começa a falar assim, olha, eu tenho isso aqui, eu não sabia, nem lembrava. Tá lá. Sabe aquele problema que você tem para resolver e você não acha solução, e você não consegue achar um caminho, e você acha que você não tem condições de resolver, que você não tem recurso, que você não tem competência, que você não sabe fazer, e aí começa o chicote, entra em ação com força total. Vai lá no seu porãozinho escuro, acende a luzinha, leva um paninho, uma vassourinha, dá uma fuçadinha lá. Eu garanto para você que você vai chegar lá e vai falar: eita, olha aqui, eu tenho esse trem aqui, ó, que se eu usar vai me ajudar a resolver. Tô sofrendo à toa, porque sofrimento é opcional, né? Só que essa parte as pessoas não contam e não explicam quando vão falar pra gente quão é legal a gente entrar em contato com a espiritualidade. Primeiro porque eles colocam a espiritualidade como algo fora e não tem nada fora. A espiritualidade não está fora. Deus não está fora,
Não tem nada fora. Aí eles falam que entrar em contato com a espiritualidade é show de bola. E é. Eles só esquecem de dizer que nesse caminho, nesse processo, tem umas coisas que não são tão bonitas assim de se ver. Que a gente vai ter que limpar. Tem umas sujeirinhas ali. Porque esse esse seu interno ficou muito tempo desabitado. Ficou muito tempo sem ser visitado. Ficou muito tempo sem alguém ir lá abrir uma janela para entrar um ar. Como qualquer casa que fica muito tempo abandonada. Então, entrar em contato com a espiritualidade é fazer um retorno para si mesmo. Entrar em contato com Deus é se voltar para si mesmo. E aí, quando as pessoas se deparam com esse porãozinho escuro, quando as pessoas começam a acender a luzinha lá, aquelas que têm coragem de acender a luzinha, lá dentro e começar a olhar o que tem ali dentro, se deparam com coisas que causam dor, que causam uma certa apreensão, porque, nossa, como é que faz para lidar com isso? Não sei. Sem problema. A gente aprendeu a andar andando, a gente aprendeu a falar falando, a gente aprende a viver vivendo. A gente aprendeu tudo isso sem nenhum percalço? Você nunca caiu ao aprender a andar? Você nunca falou uma palavra errada ao aprender a falar? Então, e aí a gente tem o péssimo hábito de guardar memórias que não são legais. E isso eu já falei numa live aqui. Tem duas razões para isso. A primeira é uma coisa biológica, instintiva, fisiológica. Não tem como fugir disso. Só lamento. Segura o rojão que é assim mesmo. Porque é uma questão de autopreservação. O nosso cérebro, o nosso sistema límbico registra tudo aquilo que foi experiência negativa, tudo aquilo que foi experiência ruim, para nos proteger. Porque é o jeito dele falar assim: ó, você fez aquele trem lá, deu ruim. Faz de novo, não, porque vai dar ruim. Só que a gente tem que se lembrar uma coisa: o nosso cérebro foi feito para economizar energia. Entendeu? Ele não foi feito para gastar energia, ele foi feito para economizar. Aí o que acontece? Deu um trabalho danado para ele para te tirar daquela situação, não deu? Ele vai falar: não, 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 entrei não, farma não. Porque me deu muito trabalho, não quero ter esse trabalho de novo. Tem coisas que são realmente importantes que você não se esqueça e não faça novamente. Mas tem coisas que é só uma questão de ajuste. Não deu certo daquela vez porque você não considerou uma variável, mas agora você considerou. Ou agora você se preparou melhor. Ou agora você tem informação que você não tinha antes. Mete a cara. Agora, claro, vou fazer exatamente do mesmo jeito, vai dar ruim do mesmo jeito. Né? Então, existe essa questão que é biológica, mas existe a questão do qual é o significado que eu estou atribuindo para isso.
Qual é o filtro que eu estou usando para olhar para isso? Ah, não deu certo uma vez, então não vou tentar de novo, não. Então, né, assim, faz um favor para si mesmo, desiste, porque aí realmente não tem fazer. Não é assim. Ah, você vai de novo fazer aquele negócio. Vou. Quantas vezes? Até eu ter uma coisa assim dentro de mim que fale assim, tentei tudo que eu podia. Não, não dá mais não. Ou agora era a hora certa. Né? É, tudo tem o seu tempo, né? Eu vou abrir um parênteses aqui que a Ana me lembrou. Eu sempre frequentei a Umbanda, sempre gostei. E estudei catecismo, estudei um monte de coisa, mas eu sempre gostei da Umbanda. E aí, eu tinha uma época na minha vida que eu era muito, assim, não riana, que eu era muito, assim, petulante, arrogante. Hoje eu sou só um pouquinho. Naquela época eu era muito. Aí eu chegava, chegava lá no centro e aí tinha as giras, né, dos preto velho, que eu adoro e tal, não sei o quê. E aí eu cheia de coisa pra resolver, e um monte de nananana. E aí eu falava assim pro vô, não, mas tem que resolver isso aqui. Eu já fiz tal coisa, já fiz tal coisa, já fiz tal coisa, já fiz tal coisa, nada tá funcionando, o negócio não vai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí o vô falava assim, calma, minha filha, o tempo de Deus é outro. Acompanha. Aí eu olhava assim pro vô e falava, aham, tá, o tempo de Deus. Vem cá, não dá pra ele acertar o relógio dele com o meu, não? Pode rir, gente. Mas é de nervoso, né? Que a gente ri quando escuta uma bobagem dessa. A arrogância e a petulância era tanta que eu queria que Deus acertasse o relógio dele com o meu. Não era eu acertar o meu com o dele, não, entendeu? Nesse nível. Tombos aqui, tombos ali, a gente vai aprendendo que não é bem assim. E aí, é só porque, Ana, quando eu li isso, eu lembrei na hora. Aí, bom, qual é a hora certa? É a hora que você está preparado, é a hora que você conseguiu reunir em si todas as qualidades, todas as habilidades, todos os recursos para começar. Porque você nem sempre vai ter tudo para fazer. Não tem problema. Se você começar, se você tiver o mínimo para começar, comece. Não tem uma historinha que fala assim, dê o primeiro passo e eu mostrarei o caminho? Então, eu não tenho as condições adequadas para fazer tal coisa. Comece com o que você tem. Sabe por quê? O que você tem já é suficiente. Comece. Não, é brabo, né, Ana? Mas vamos lá, a gente evolui, né? Afinal de contas, é para isso que estamos aqui, né? Dizem que quando a gente começa a dar risada das nossas idiotices é porque a gente evoluiu. Eu dou muita risada disso. Às vezes de nervoso, mas eu dou risada. Comece. Quando você começa, você movimenta a energia, movimenta fluxo de energia. É uma forma de você dizer para o universo, ou de você dizer para Deus, falar, oi, já estou fazendo aqui, meu filho, vambora. Pode mandar aí que eu já estou pronto. Mas entendendo que tudo tem seu tempo. Às vezes esse começar, você fica muito na nossa cabeça, né? Muito tempo no começo. Fala, não, mas eu já comecei tem um tempão, e o treino evolui. Então, é treino. Pode olhar.
vai começar a aparecer um negocinho aqui, um negocinho ali, outro ali, outro ali. Aí você resolve um aqui, você não tem condição de resolver aquele outro, você vai atrás daquilo que pode te ajudar a resolver, ou da pessoa, ou do recurso, enfim, não sei o quê, aí você se fortalece e você continua, continua, continua. Você não percebe, mas você está se preparando, você está se melhorando, você está se trabalhando. Eu consigo começar na academia hoje levantando 15 quilos e amanhã 30? Ou na semana que vem 30? Não é assim. Todo dia a gente evolui um tiquinho. Então, quando a gente entra em contato com a espiritualidade e começa a se deparar com algumas coisas, a gente precisa entender que tudo isso que está aí não é algo nem bom nem ruim. Bom ou ruim é o uso que você vai fazer disso. Você vai usar isso para quê? De que forma? Ah, a raiva é ruim? Aonde que a raiva é ruim? Quem te contou essa mentira? Não é não. Raiva te faz ter gás para se movimentar diante de algo que você quer que seja diferente. Diante de uma situação que você não gosta. E você usa a sua raiva para mudar isso aí. Agora, de que forma? Quebrando tudo, batendo em todo mundo? Bom, aí ela é péssima. Mas aí não é a raiva que é ruim, é o seu comportamento. Raiva é só um sentimento, aliás, uma emoção. Ela é só uma emoção, mais nada. Porque não existe emoção ruim. Já falei isso aqui várias vezes. As emoções são o que elas são. Boa ou ruim é o significado que você vai atribuir a isso ou o uso que você vai fazer disso. Medo é ruim? Aonde? Se não tivéssemos medo, a maioria não estaria aqui mais. Mas como é que eu vou usar isso? Sou eu que mando no meu medo ou eu deixo ele mandar em mim? Entende? Então, entrar em contato consigo mesmo requer muita, 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 muita compaixão. De olhar para essas coisas que aparentemente são feias, que são inadequadas, que são ruins, com um olhar de compaixão. Falar, ok, você está aí. Não me agrada você está aí, mas você tá. Não tem fora. Vai fazer o que com isso? Não tem fora. Não tem jogar fora. E quando se trata de emoções, é mais sério ainda. Por quê? Porque não tem jeito de você falar assim, essa emoção eu quero, essa eu não quero, essa eu quero, essa é legal, essa aqui não, essa não, essa não, essa aqui legal. Esse sentimento, show de bola, esse. Não, não existe isso. Emoção é um pacotão. Emoção e sentimento estão tudo dentro de um pacote. Se você botar uma fora, não tem fora, né? Botar fora é negá-la. Falar, não vou sentir isso. Você vai jogar tudo fora. Ah, eu não gosto da tristeza. Eu acho a tristeza muito triste, não é? Eu não gosto de sentir tristeza. Tudo bem. Então eu não vou sentir tristeza.
Tá. Quando você nega a tristeza, quando você se nega a sentir a tristeza, você nega junto com isso a alegria, o amor, a saudade, a gratidão, a compaixão, a raiva, a culpa, a mágoa, o que mais? A fragilidade, a vulnerabilidade, que são estados emocionais. Então, ela botando tudo no mesmo pacote. Então, na hora que você se deparar com o seu porãozinho escuro, lá no seu porãozinho escuro, com aquelas coisas que você não gosta de ver, é verdade, não é, pode ser que não seja agradável mesmo, né? Aí você fala, então, não gostei, né? Mas assim, tá aí. Então, assim, ao invés de brigar com a sua sombra, porque você vai perder, que a energia que você mobiliza para brigar, para acabar, para destruir com ela, não destrói só ela, destrói você também, que ela faz parte de você, lembre-se disso, ela é uma parte de você. Você vai destruir uma parte de você. Ao invés de você querer bater nela, brigar, xingar, jogar fora, amassar, jogar na parede, eu te odeio, você faz o seguinte, você põe luz. Tá bom, querida, você tá aí, eu estou te vendo. Infelizmente você está aí muito bem. Então é o seguinte, eu não posso botar você para fora, né? Nós vamos ter que aprender a conviver aqui. Então vamos fazer o seguinte. Como é que eu posso, a gente pode conviver numa boa, ao invés de você ficar me atrapalhando, você me ajudar? Transmuta. Ressignifica. Não consigo transmutar, não consigo ressignificar. Dá nada não, esquenta a cabeça com isso não. Qual é o antagônico dessa criatura aí? Ah, estou falando da tristeza, o antagônico da tristeza é alegria. Estou falando do medo, o antagônico do medo é a coragem. O antagônico só para entender, né? Que não é bem assim. Da raiva, compaixão, ou enfim, fortalece o antagônico. Tá com medo? Não tá gostando de olhar pro medo? Não tá conseguindo ressignificar ou transmutar o medo? Dá nada não. Fortalece a coragem. Tô falando de emoções e sentimentos, mas vamos falar de comportamentos, pensamentos, atitudes, que são comportamentos carregados de afeto. Não importa o que seja. Eu entro num lugar que está sujo, eu vou ficar brigando com a sujeira ou eu vou limpar? Eu entro num lugar que está desorganizado, eu vou ficar brigando com a desorganização ou eu vou organizar? Entende? E aí, entrar em contato com a espiritualidade, então, nada mais é entrar em contato com Deus, entrar em contato com a centelha divina. Nada mais é. É simples assim. Fácil? Não, mas é simples. É um retorno para dentro de si mesmo. Ficou bem redundante, mas é para ser assim mesmo. Porque, veja, tudo é energia, ok? Ok, beleza. Eu sou energia, esse telefone é uma energia, essa caneta é uma energia, tudo é energia formado por átomos, tá tudo certo, beleza, lindo, maravilhoso.
Existe uma outra premissa que diz que a gente só dá aquilo que a gente tem. Ou seja, não adianta você me pedir R$ 1 milhão, porque eu não tenho como te dar. Se eu tivesse, eu podia escolher dar ou não. Mas eu não tenho nem a escolha de te dar ou não te dar. Então, se alguém me pede amor e eu não tenho, não tem como eu dar. Se eu tenho, eu posso escolher se eu vou dar, não. Mas eu tenho para dar. Entende? Então, premissa 1 é tudo, é energia. Premissa 2, a gente só dá o que a gente tem. Concorda que se você não entrar no seu porãozinho escuro, não der aquela faxinada, beleza, não der aquela organizada assim, tipo personal organizer, que o negócio fica lindo, maravilhoso, você vai ficar na bagunça, na sujeira. O que você vai dar pro outro? O que você vai dar pro mundo? Bagunça, desorganização, sujeira. Tudo é frequência, a energia da sujeira, da bagunça, da desorganização é baixíssima. Em frequência anda assim, né? Igual, igual. Você vai atrair o que mesmo? Aí vamos lá, falando do ser humaninho. Você tem lá no seu porão escuro um monte de registros que te causam dor, que te causam mágoa, que te causam culpa, que te causam ressentimento. Por que você deixou eles lá, tomando poeira? E aí você não olha para isso, você não limpa isso, você não transmuta isso, você não ressignifica isso. Você vai vibrar em qual frequência? Desses trem aí que você tá guardando. Você vai dar o quê pro coleguinha? Esses trem aí. Aí tem uma outra premissa que eu acabei de me lembrar, que a gente colhe aquilo que a gente planta. Você tá dando esses trem aí, que não é legal. Você tá plantando esses trem. Você vai colher o que mesmo? Percebe como tá tudo junto e misturado? Percebe a importância de entrar em contato consigo mesmo e falar assim: esses trem que eu tô vendo aqui não é bom não é legal não, mas vamos fazer o seguinte, vamos resolver essa penimba logo, pra eu poder adiantar meu lado? Então, trabalhar para a espiritualidade nada mais é do que trabalhar em si mesmo para se tornar uma pessoa melhor. Melhor para quem? Para você mesmo, criatura. Esquece esse tal desses outros. Quem que é esses outros? Quero nem saber desses outros. Porque eu não vou conseguir ser uma pessoa melhor para ninguém se eu não for uma pessoa melhor para mim. Eu acabei de falar, tudo é energia, a gente dá o que a gente tem. Como que eu vou dar para o outro o que eu não tenho? Como que eu vou dar uma energia legal pro trabalho, pro meu amigo, pro meu parceiro, pra minha família, pro paciente que me procura, se eu não estou vibrando na energia legal?
porque eu tô acumulando um monte de coisa nada a ver. Então, vamos fazer um combinado? Vamos esquecer esse tal desses outros? Esquece isso. Deleta. Ah, mas você falou que a gente se constrói e tal, não sei o que. Sim, querido. O outro é apenas um instrumento de referência, de, tem uma certa cutucada, né? Aquilo que você vê lá no outro, que te incomoda, que você fala, nu, de assim, botar a pessoa no caldeirão, na cruz, ou em qualquer outro lugar que o valha, por que que isso te incomoda tanto? Ah, então. Porque você já teve uma experiência com uma situação assim, 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 isso te causou muita dor, você não se ressignificou isso, não soube transmutar isso, e isso virou um gatilho. Tá bom, é justo, bem justo. Então, ao invés de ficar execrando a criatura, que pode até ser execrável, mas execrá-la não vai te ajudar, na medida em que você der conta, vá reunindo as habilidades, as competências, os recursos para transmutar, para ressignificar essa história. Porque aí o outro não vai mais ser gatilho. Ele vai continuar sendo do jeito que ele quiser ser. Tudo bem. Mas ele não vai te gatilhar mais. Isso é uma possibilidade. Ou você olha para alguém que tem um determinado comportamento e você fala, nossa senhora, odeio. A segunda possibilidade é, você tem essa mesma questão. Você faz a mesma coisa. Você funciona do mesmo jeito. Você tem o mesmo padrão. O outro, nesse caso, está servindo como espelho. Aí depois que você olhou, viu, não gostou, aí você vai fazer o quê? Volta para você. Entende? Então não tem o outro é só uma referência lá, tal. Você dá uma olhada lá, fala, ah, tá, beleza, tá, volta. E vai trabalhar em si mesmo. Só tem uma pessoa que você pode trabalhar para mudar. Só uma. Você. Quando a gente fala assim, ah, eu vou trabalhar para espiritualidade e tal, não sei o quê, a maioria, por desconhecimento, acha que está indo trabalhar para as entidades, para quem acredita, para os mestres ascensionados, para Deus, para Jesus, para quem mais? Para os elementais, para os arturianos, para os pleidianos, para sei lá e o que mais. Essa é. Trabalhar para a espiritualidade é trabalhar em si mesmo, para si mesmo. Não importa. Quer ver como não importa? Vamos lá, vamos falar do catolicismo. O catolicismo diz que Jesus mandou as pessoas seguirem os seus passos, certo? Beleza.
Se eu fizer falar alguma bobagem, me corrija. Seguir os passos de Jesus é ser amoroso, caridoso, justo, honrado, digno, tal, um monte de coisa. Beleza. Quando você entra em contato consigo mesmo, com a sua essência divina, com seu porãozinho escuro, começa a limpar, começa a organizar, começa a transmutar, começa a ressignificar e tal, não, vai botando luz e luz e luz e luz. Você tá fazendo o que mesmo? Trabalhando em si mesmo para ter as qualidades, as competências e as habilidades que vão permitir que você siga os caminhos de Jesus, os passos de Jesus. É ou não é? Vamos lá. Kardecismo. Kardecismo fala sobre a reforma íntima. O que é essa reforma íntima? Se melhorar. Não é isso que a gente faz quando a gente faz um retorno para si mesmo? O budismo fala do desapego para dar fluidez, para... Não é a mesma coisa? O que mais? São formas diferentes de falar da mesma coisa. O fato é, você não consegue mudar nada nem ninguém a não ser você mesmo. Até para mudar uma situação, se você não trabalhar em si mesmo para ter as condições de mudar aquela situação, você não muda nem a situação. Então, o que temos para hoje é trabalhar em si mesmo, acabou. É o que tem para hoje, é o que vai ter que ser feito. Paciência. Gostou, não gostou, vai fazer de cara feia, vai fazer de cara boa. Não interessa. É a única coisa que você pode fazer. Não pode fazer mais nada. E aos desavisados de plantão, isso dá um trabalho da moléstia. Se você está tendo tempo de cuidar da vida do fulano, do Beltrano, do Ciclano, você não está trabalhando em você. Só que tem um detalhe, você não vai mudar a vida do fulano, do Beltrano, do Ciclano, e você não vai mudar o fulano, o Beltrano e o Ciclano. Ah, mas eu posso ajudar fulano e ela pode melhorar. Pode. Só que se você não trabalhar em si mesmo para fazer isso de uma forma legal, isso vai ter um custo para você ou para o outro e às vezes até para os dois, tão grande que não vale a pena. Como assim? Bom, eu não trabalho na minha reforma íntima, eu não trabalho na minha espiritualidade, portanto, eu não sei quem eu sou. Mas eu aprendi que me fizeram crer, né? Que criança, a gente faz elas crerem, né? Depois elas continuam ou não, se quiserem. Me fizeram crer que para eu ser amado, eu tenho que proporcionar situações satisfatórias para as pessoas. E eu cresci acreditando nisso. E como dá muito trabalho rever as coisas, olhar para si mesmo, eu nem sei desse negócio aí de trabalhar com a espiritualidade, o que é isso, não sei o que, né? Eu passei batido. E continuo acreditando nisso.
Muito bem. E aí eu passo a fazer um monte de coisa para algumas pessoas, para as pessoas das quais eu espero afeto. Muito bem. Eu dou além do que eu posso, eu faço o que eu não deveria, eu me vilipendio para fazer, abro mão do que é importante para mim, porque nem eu sei o que é importante para mim, não é? O que é importante é proporcionar condições satisfatórias para os outros. Eu não sei o que é importante para mim. Eu não sou prioridade. A prioridade são os outros. E quando por algum momento eu esbarro em alguma coisa que eu quero, mas para eu ter isso eu preciso diminuir um pouquinho ali do outro lado, não. Por quê? Porque o meu afeto por mim mesmo, a minha estima por mim mesmo, o meu amor próprio não é visto como algo importante. Importante é o outro demonstrar afeto por mim. Eu por mim, não. Hum? Bom, já mostrei o quanto é ruim para quem faz. Vamos mostrar o quanto é ruim para quem recebe? Imagina você receber esse tipo de ajuda de uma pessoa assim. E amanhã ou depois ela percebe que deu demais e vai procurar e vai perceber também que você não retribuiu a altura. Bom, mas você não sabia que tinha que retribuir, não é? Não foi avisado. E aí você passa por ingrato, porque você recebeu, você tinha que ter dado e não deu. Ou essa pessoa começa a fazer tanto por você que tira de você a sua capacidade de buscar, de lutar, de se desafiar, de se melhorar. Porque as situações acontecem na nossa vida, algumas a gente sabe lidar com elas, ok. Aquelas que a gente não sabe, são excelentes oportunidades da gente se melhorar, da gente se preparar, da gente angariar mais competências, mais habilidades e depois olhar para trás e falar assim: caraca, sou foda, dei conta. Tem satisfação melhor que essa? Pois é, essa pessoa que aprendeu que criar condições satisfatórias para o outro é sinônimo de afeto, te impede de sentir isso. Então, é ruim para todo mundo. É ruim para todo mundo. Então, não tem outro. Não tem essa história de ficar olhando para o outro, de fazer o outro, o outro. Não, esquece isso. Vamos focar aqui no que der do nosso babado aqui, da nossa história. Né? Deus deu uma vida para cada um, se organizar direitinho, todo mundo, cada um cuida da sua, bonitinho, e ainda sobra tempo para estudar português, porque tem uma galera que está precisada, não é? Então, vamos embora. Vamos botar numa outra perspectiva. Tem gente que acha que trabalhar para a espiritualidade é trabalhar para Deus, é trabalhar para Jesus, é trabalhar para os guias, para as entidades, para os mentores. Também é.
Até, né, bem coerente com o que a gente tem falado até agora. Você acha mesmo que essa galera que é top blaster, não é? Os mentores, os guias, os irmãos de luz, Jesus, Deus, sei lá eu qual é a crença que você professa, vai querer trabalhar com umas tranqueiras que nem nós, que não se melhora, que não se burila, que tá cheio de craca dentro de si e não faz o menor esforço para limpar essas trenzinhas aí? Mesmo? Você acha mesmo que eles vão querer trabalhar com você? Ah. Eles vão trabalhar em você, se você permitir, para te ajudar. Mas com você, por que, criatura? Nem cola a faixa vibracional, a frequência, nem cola. Eles não conseguem nem chegar. Para trabalhar, não. Para ajudar, sim. Se você permitir. Então, não importa qual seja a concepção que você tenha sobre o que é trabalhar para a espiritualidade. Nós fora, nós caímos no mesmo lugar. Volte para você mesmo. Se trabalhe, se melhore. Olhe para as coisas que estão impedindo a sua vida de fluir e comece a buscar o que tem seu ali que está travancando esse trem. Entrando, saindo, tá do mesmo jeito. E leia-se, eu estou falando isso para mim também. Né? A gente melhora um tanto de um lado, daí olha para o outro lado e fala, ih, que trem ali, não olhei não. Vambora. Embora, né? Quem me acompanha nas lives, quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu não tô aqui para falar de algo que não é real. Porque tem uma galera que põe uma máscara de perfeição e sai falando, cagando regra para todo mundo. Olha, é assim que faz, é assim que isso, é assim que aquilo, é assim que aquilo. E a vida dela não é nada daquilo. Nada, 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 nada. Em tempos de fake news, né? A gente tem vários fakes por aí, né? Quantas e quantas lives foram feitas que eu falo nu? Então, nós temos que resolver isso aqui, porque eu também não resolvi ainda não. É, algumas eu falo sobre elas porque eu estudo sobre elas e estou em processo. Outras porque eu já resolvi. Mas ninguém tem nada 100% resolvido, senão não estava mais aqui. Então, já que a gente tocou nesse assunto, cuidado com essas pessoas que falam, olha, é assim, 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 assim. Ó, isso funciona para as exatas, tá? Para ser humano não é assim. Claro que a gente tem um arcabouço de experiência, de teorias, de ferramentas que nos dão um norte, mas afirmar categoricamente, furada. Sai fora, Bino, que é cilada. Até porque somos seres únicos, exclusivos e originais. Diferentes uns dos outros, sendo mais de 7 bilhões só encarnados. Então, o que funciona para fulano, funciona para o fulano. Você é outro sistema. Pega a experiência do coleguinha, adapte a sua realidade. Pegue a teoria do livrinho, adapte a sua realidade.
Pega o que a tia Renata tá falando e adapte à sua realidade. Entendeu? É assim que funciona. Você não precisa nem acreditar nada do que eu tô falando também não. Experimenta. Experimenta. E eu adoro quando o povo experimenta e fala assim, nu, fui fazer aquele trem lá que você falou. Menino. Só que olha só, eu fiz, mas eu fiz diferente. Porque eu fiz assim, 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 assim. Eu adoro quando vocês fazem isso. Sabe por quê? Eu tô aprendendo mais ainda. Porque se o igual funcionasse para todo mundo, ia ter ser até chato, né, gente? A gente ia dar a receita do bolo, vai lá, faz, pronto, acabou. Não é assim. Graças a Deus, não é assim. Então, vamos trabalhar muito, muito e muito para a espiritualidade. Nós estamos passando por um momento no planetinha que estamos precisando de muitos trabalhadores. Mas trabalhadores que tenham condições de ajudar. E se você não olhar para si mesmo e não começar a rever, a organizar, a limpar, a transmutar, a ressignificar, a botar luz, a dar foco naquilo que vai te melhorar e não naquilo que te faz mal. Foco. Tô falando de foco, não é fazer de conta que não tá vendo, não, é foco. Tudo bem, eu tô vendo você aqui, eu tô vendo você aqui. Isso aqui me faz bem, eu vou botar foco aqui. Pronto. Tudo que a gente foca expande. Tudo que a gente dá atenção cresce. Então, dê atenção àquilo que vai te promover, aquilo que vai te fazer bem, aquilo que vai te ajudar, aquilo que vai te melhorar. Ué, você é bobo? Né? Então, estamos precisando muito de trabalhadores? Estamos. Mas pessoas qualificadas, minimamente qualificadas, né? Não adianta vir tranqueira aqui com currículo fake que nós não vai aceitar não, entendeu? É assim. Então, deixa eu ver que horas são. Vixe, Maria, vocês falam demais. Então, ao fazer esse retorno para dentro de si, pode ser, é apenas uma hipótese, que você se depare com algumas coisas que deu até aquela azia, né? Aquele amargo na boca, aquela assim, né? Deu até aquela bambeada nas pernas. Acontece. Se por acaso essas coisas começarem a acontecer e você precisar assim de um help, é só pedir. Porque não importa pelo que você esteja passando, tem jeito. Sempre tem. Se a situação apareceu na sua vida, é porque você tem condição de resolver. Se você não tivesse, não teria aparecido. E aí você pode olhar para ela e falar: vambora, minha filha, vamos, que eu vou te desenrolar aqui agorinha. Lembra que os problemas são meros papéis de embrulho das bênçãos? Então, desenrola esse trem aí, pega a sua bênção e vai na luz ser feliz. Então, não importa pelo que você esteja passando, tem jeito. Espero que vocês tenham uma semana maravilhosa, que tudo aquilo que te causa angústia, dor, preocupação, seja revisto
ao invés de ser visto como um problema, que seja visto como uma oportunidade de melhoria, de burilamento, de revisão de prioridades, de valores, seja um chamado da vida para você repensar tudo que você construiu até agora e quem sabe, né, não esteja na hora de falar assim, beleza, o que eu fiz até agora foi maravilhoso, mas eu quero mais, eu mereço mais, eu posso ter. E agora eu vou seguir em outra direção. Vão te chamar de doido, vão dizer que você está sendo mal influenciado. É porque quando a gente começa a trabalhar para a espiritualidade, é esse tipo de coisa que a gente escuta muito. Vão falar um monte de coisa. Deixa que falem. Já não tem uma música? Deixa que digam, que falem. Deixa falar. Fala até papagaio fala, não esquenta não. Afinal de contas, a gente precisa se importar com as pessoas e não com a opinião delas. A opinião delas é maravilhosa para elas, né? Então, meus amores, fiquem com Deus. Muito obrigada por ter ficado até agora. Desejo uma excelente semana e se precisarem, chama e a gente vai se vendo, vai se falando. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus.